Oi, povo lindo, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para mais uma aula, tá? Mais um conteúdo que nós vamos estudar. E esse conteúdo aqui, que é o capítulo 11 do livro de vocês, já é voltado para a parte da física, tá bom? E o que é que nós vamos trabalhar no capítulo de hoje? Trabalhar a eletricidade, ok? Imenso reservatório de energia. Então, vamos lá. O fenômeno da eletricidade ela vem sendo discutida e observada há muito tempo. Para que vocês possam observar isso, o que é que desde quando, né, que isso acontece? Em 600 a.C., na Grécia, Tales de Mileto ele descobriu que uma resina fóssil, tá? Uma resina com uma determinada estrutura, um determinado ser de tempos antigos, tinha uma estranha propriedade de atrair pequenos corpos quando acabava, quando essa era atritada em uma lã, tá? E aí essa resina, que vocês vão observar quando se passava uma lã, ela conseguia atrair, né, determinadas estruturas. Ela é âmbar, que em grego se chama electron, tá? Então, a partir daqui, de 600 anos antes de Cristo, foram feitos estudos e observações também para conseguir observar que efeito era esse da eletricidade, tá? E aí, o que é que nós devemos saber, né? Que o mundo da física, para decifrar os mistérios desse fenômeno, hoje chamado de eletricidade. E o que é a eletricidade, né? É o ramo da física que estuda os fenômenos relacionados às cargas elétricas, que podem estar tanto em repouso, tá, como em movimento. E aí nós vamos ter nomes diferenciados de estudos, né, para quando elas estão em repouso, que são chamadas de eletrostática, tá? Estática é porque está parada. E também quando estão em movimento é chamada de eletrodinâmica, tá? Então nós vamos ter estudos diferenciados para cada tipo aí de fenômenos que vão estar relacionados com as cargas elétricas de determinados corpos, tá? E aí o que é que nós vamos observar? Primeiro, vamos estudar a eletrostática, que é aquela que estuda o comportamento e propriedades de cargas elétricas em repouso acumuladas no corpo, tá? E o que é que nós vamos observar? A primeira coisa que eu quero que vocês lembrem, tá? O átomo vai ser a estrutura básica da matéria. E esse átomo, como vocês sabem, ele é composto por determinadas partes que vão ter nomes e vão ter cargas, tá? Eu vou relembrar vocês isso. Primeiro, nós vamos ter o núcleo, tá? Que ele vai ser composto por prótons e nêutrons. No núcleo, os prótons eles têm carga positiva e os nêutrons eles têm carga nula, tá? E nós vamos ter também a eletrosfera, que vai estar ao redor desse núcleo, e nessa eletrosfera nós vamos ter a presença dos elétrons, que vão ter carga negativa, tá? Então, observem, os átomos, eles vão ter cargas positivas, que são os prótons, vão ter cargas negativas, que são os elétrons, e vão ter cargas neutras, que são os nêutrons, tá bom? E aí nós vamos ter que o quê? Que é bem interessante que vocês saibam, que vocês tenham isso sempre em mente. O corpo ele pode estar em estado neutro, quando você vai ter a mesma quantidade de prótons, mesma quantidade de prótons e elétrons, tá? E ele pode se eletrizar, tá? E isso vai mudar quando? Quando você tiver uma maior quantidade de prótons ou quando você tiver uma maior quantidade de elétrons. Se eles estiverem iguais, em quantidades iguais, você vai ter um corpo neutro. Se você vai ter presença mais de elétrons ou mais a presença de prótons, você vai ter um corpo que vai estar eletrizado. É justamente isso que nós vamos observar na eletrostática, tá? E aí nós vamos ter o quê? Que a eletrização de um corpo é o processo de fornecer ou retirar os elétrons desse corpo. Lembra que eu comentei com vocês, né, sobre prótons, nêutrons e elétrons. No caso da eletrostática, como o próprio nome já está dizendo, eletricidade, você vai ter somente essa ideia de movimentação dos elétrons, tá? Por quê? Porque os prótons, por estarem no núcleo, é mais fácil de você conseguir retirar e colocar elétrons, ou colocar prótons, tá? Você vai ter uma maior facilidade de retirar e de colocar elétrons do que prótons. Prótons você precisa fazer todo um processo, que é o chamado de fissão nuclear,
para que você consiga retirar ou adicionar prótons no núcleo, tá? Então lembrem, eletricidade, eletrostática, você vai ter a retirada ou o fornecimento de elétrons para um determinado corpo, tá? Então, eletrostática nós vamos ter que o quê? A carga elementar tem intensidade igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, tá? Isso, esse C aqui significa o quê? Coulomb, que é a unidade de medida que nós vamos utilizar através do sistema internacional, tá? A unidade de medida da carga elétrica. E por que Coulomb? Porque é uma homenagem a Charles Auguste Coulomb, que foi o responsável por fazer as medidas precisas desses tipos aqui de energias, tá? Então, carga elétrica, carga elementar, nós vamos ter, cada elétron vai ter 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Vão ter essa quantidade de carga, tanto os prótons como os elétrons. O que é que vai mudar? Vai mudar somente o sinal. Como eu comentei com vocês, os elétrons eles têm sinal negativo, né? Então, vai ser negativo. E os prótons vai ter sinal positivo, então ele vai ser positivo. E quando você for utilizar eles, né, dependendo do cálculo, se você colocar eles em módulo, tá, eles vão ter o mesmo valor. Então, ó, quando coloca em módulo, o que é negativo fica positivo, o que é positivo fica positivo, ok? Então, lembrem, carga elementar, cada elétron, cada próton vai ter 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb e vai depender de que estrutura estamos falando. Se for do próton vai ser positivo, se for do elétron vai ser negativo, tá? E aí a quantidade de carga Q de um corpo qualquer eletrizado é igual ao múltiplo inteiro N da carga elementar. O que é que isso quer dizer? Nós vamos ter a primeira fórmula aqui que nós vamos utilizar nesse estudo da eletricidade, tá? O Q significa a quantidade de carga. Quanto de carga você vai ter em um determinado corpo. E isso vai ser igual ao quê? A um número inteiro, no caso a quantidade de de uma determinada carga, e aí o E que indica o número, a carga elementar, tá? Essa carga elementar é a carga que um determinado corpo vai ter. E você vai observar quantos corpos vão ter para que você consiga observar a quantidade total de carga que esse corpo tem, ok? Então, Q é igual a N vezes E. Lembrando que esse valor aqui, o N sempre tem que ser um valor inteiro. E é interessante que vocês saibam também que é muito utilizado partes da carga que vocês encontram aqui. Exemplo, eu comentei com vocês que o Coulomb é a unidade de medida. Mas nós temos o nanocoulomb e o microcoulomb, que também são unidades de medida, que podem ser utilizadas em alguns cálculos, tá? E por conta disso você vai ter que observar aqui quanto esse nanocoulomb representa. Então, um nanocoulomb é igual a 10 a menos 9 coulomb. E o microcoulomb significa que um microcoulomb vai ser igual a 10 a menos 6 coulomb. Isso daqui você vai utilizar se uma questão lhe pedir, tá? Mas, principalmente, é utilizada somente essa unidade de medida que é o Coulomb, tá? Então, vamos lá. Falando agora sobre a lei de Coulomb novamente, nós vamos ter que ela vai ser o que trata o princípio da eletricidade. E o que é que quer dizer, né? A força de atração ou repulsão entre duas cargas, porque, como vocês sabem, né, dependendo do sinal, eles podem se atrair ou podem se repelir, tá? Então, o que é que ela diz? A força de atração ou repulsão de duas cargas elétricas pontiformes, que quer dizer que é de um determinado local, tá? É diretamente proporcional ao produto dos valores absolutos, que são os módulos, das duas cargas inversamente proporcional ao quadrado da distância R entre eles. Não entendi nada. Calma, gente. Isso daqui é justamente para identificar a questão da fórmula também, para que você consiga observar o que você vai ter de carga elementar, o que você vai ter de força entre esses corpos, né, que é justamente a questão do atrair e do se distanciar, do que é que a distância entre eles, que é o raio, ele vai acabar interferindo nessas cargas. Então, toda essa questão de força, de distância, de carga, você vai conseguir acabar percebendo
através dessa lei de Coulomb. E lembrando, algumas são diretamente proporcionais e outras são inversamente proporcionais, porque dependendo, elas podem ajudar nessa força, nessa lei, né, nessa eletricidade, ou podem acabar dificultando essa questão, tá? Então, o que é a lei de Coulomb ela indica, né? Q é igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido por R ao quadrado. O que é que isso quer dizer? Nós vamos ter aqui, ó, que a quantidade de carga, tá? A quantidade de carga vai ser igual à constante de Coulomb, que ela é dada em Newton vezes metros ao quadrado dividido por Coulomb ao quadrado, tá? Vezes Q1 e Q2 vão ser justamente as cargas elementares. São dois corpos diferentes. E como é que eles vão interagir, tá? Dividido pelo raio, que é justamente a distância em metros que você vai ter de um corpo para o outro. E é interessante que vocês saibam que a constante de Coulomb no vácuo é aproximadamente de 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro ao quadrado dividido por Coulomb, tá? Então, dependendo do cálculo, você já vai ter o valor aqui, ó, para substituir aqui, tá bom? Então, isso tudo quer dizer o quê? Que vai ter relação entre que a carga de um determinado corpo vai ter relação com as cargas que vão interagir, vai ter relação também com a distância entre elas, tá? É isso que ele quer dizer nessa parte aqui que ficou tão estranho, tá bom? E é interessante falar também justamente dessa questão que eu falei, que os que têm carga diferente, eles vão se atrair, e os que têm cargas iguais vão se repelir. É o que vocês vão observar aqui, ó. Carga positiva com carga positiva são cargas iguais, eles se repelem. Do mesmo jeito, negativa com negativa também vão se repelir. Mas se você tem uma carga positiva com uma negativa, eles vão se repelir e aqui vão se atrair, tá? Então lembre, os opostos se atraem. Positivo e negativo vão se atrair, tá bom? Diferente dos outros, cargas iguais vão se repelir. Então, ó, as cargas elétricas exercem forças entre si e as forças obedecem ao princípio de ação e reação. Ou seja, tem a mesma intensidade, tem a mesma força, a mesma direção também, mas os sentidos são opostos. Quando você tem as cargas iguais, ok? Elas vão ter a mesma intensidade, vão ter a mesma força, tem a mesma direção, mas vocês estão observando que o sentido é contrário. Diferente se vocês observarem cargas diferentes. Vão ter a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido. Elas vão se atrair, tá bom? E aí nós vamos ter os processos de eletrização, tá? No sistema eletricamente isolado, a soma algébrica das cargas elétricas é constante, ou seja, o número de cargas elétricas adquiridos por um corpo é igual ao número de cargas elétricas perdidas pelo outro. Então lembrem, pensem aí, né? Se você estiver num local isolado e tem que estar constante, você tem que ter os valores iguais, tá? Um tem que ser igual ao outro. Mas se por algum acaso um acaba ganhando, para manter essa constante, o outro ele acaba tendo que perder para manter a constante, tá bom? Então lembre, se um ganha, o outro vai ter que perder. E se o outro que estava perdendo ganha, o outro vai ter que perder. Fica nisso para que mantenha essa constante quando o sistema é eletricamente isolado, tá? E as cargas elétricas do mesmo sinal se repelem e as de sinal contrário se atraem, como eu comentei com vocês, tá bom? E aqui está justamente a representação, ó. Cargas iguais se repelem, cargas iguais, positivo, positivo, negativo, negativo, se repelem também. E cargas diferentes, elas acabam se atraindo. Lembrando aqui, ó, que vocês vão observar que quando uma sai de um lado e a outra para o outro, tem um menos aqui para indicar que elas estão em sentidos diferentes, tá? Somente o sentido, mas a direção é igual. Então, nós vamos agora falar um pouquinho mais sobre os processos de eletrização, tá? Primeiro, o que é que nós vamos observar, né? Um corpo ele é eletricamente neutro, pois vai ter a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons, tem que ser igual, tá? Como eu comentei com vocês. Mas aí o que é que acontece? Para que aconteça esse processo de eletrização, nós temos que atritar dois corpos, tá? Como o Ambá e a lã, que eu comentei com vocês no primeiro slide.
e um deles ele vai roubar elétrons do outro, fazendo com que um esteja com cargas diferentes do outro, tá? Quando você vai ter a carga diferente, você vai ter eletrização. E aí o que é que nós vamos observar? Que o corpo ele pode ser eletrizado de 3 maneiras diferentes. Por atrito, por contato e por indução. E aí nós vamos ver justamente a diferença entre eles. O próprio nome já está dizendo, né? Mas vamos lá. Por atrito você vai observar que 2 corpos eles são atritados e ficam carregados com cargas diferentes, tá? No caso, ficam com cargas iguais, mas os sinais eles vão ser contrários. Eu coloquei o vidro, que está neutro, e a lã, que também está neutra. Quando você faz o atrito, o que é que você vai observar? Os elétrons que estavam no vidro, eles vão partir para a lã, tá? Então, o que vai ficar aqui nesse vidro, se são prótons e elétrons, se eu tirei os elétrons dele, vão ficar só os prótons. Os prótons são os positivos. Então, o vidro ele fica todo positivo e a lã fica toda negativa. Mas o que é que acontece? Vão ter a mesma quantidade de carga, só que vão ser sinais diferentes. Um vai ser positivo e o outro vai ser negativo, tá? Por atrito é isso, você tem que atritar 2 corpos diferentes e eles vão acabar tendo aí cargas iguais de sinais contrários. Diferente é aqui por contato, tá? O que é que contato acontece? Acontece quando colocamos em contato 2 corpos, um estando eletrizado e outro não. Lembrem disso, tá? Quando você tem contato, um deles vai estar neutro e outro vai estar eletrizado. Aqui você vai observar que esse B ele está eletrizado negativamente. Aqui, contato, você vai ter que interagir os dois. E os elétrons que estavam nesse daqui vão interagir, na verdade, vão passar para o que estava neutro. E a partir daí você vai ter que os dois vão ficar eletrizados agora. E por último, nós temos por indução, que é o quê? Que acontece quando aproximamos, mas nós não encostamos 2 corpos, sendo que um tem que estar eletrizado e o outro tem que estar neutro, assim como o do contato, tá? Mas o que acontece aqui, que aqui é diferente, eles não vão entrar em contato, como o que vocês viram antes. O que acontece? Nós temos aqui que o corpo neutro, tá? Ele vai ter uma separação de cargas. Então, o que é que nós temos? Primeiramente, nós vamos ter um que vai estar neutro, como vocês observaram aqui, e nós vamos ter um que está eletrizado. Vai estar aqui como se fosse essa letra B. Então, ó, nós vamos ter um que vai estar eletrizado negativamente e nós vamos ter um que inicialmente estava neutro. Quando você aproxima esse que está carregado negativamente desse que estava neutro, o que é que vai acontecer? A parte negativa desse vai atrair a parte positiva do neutro. Ele induz com que a parte positiva venha para perto dele, tá? Então, nós vamos ter aí uma separação das cargas positivas das negativas nessa parte aqui, justamente por conta do eletrizado aqui, que vai atrair, vai induzir com que parte dessa carga venha para próximo dele. E aí o que é que acontece? O corpo induzido ele sempre se eletriza lá pelo sinal contrário, como eu comentei com vocês, os contrários, né, se atraem. Então, o negativo vai se atrair pelo positivo. E é interessante que vocês saibam também que quando você tem um afastamento deles dois, o neutro ele volta a ser neutro, tá? Ele tem sua distribuição normal de novo. E o negativo ele fica negativo, que foi o eletrizado, tá bom? E aí nós vamos falar agora sobre a eletrodinâmica, que é o quê? Também conhecida como eletricidade dinâmica, que é justamente aquela que transita entre corpos, tá? E aí nós vamos ter o quê? Corrente elétrica primeiramente. Corrente elétrica vai ser um movimento ordenado de elétrons através de um fio condutor, que é justamente o que vocês vão observar nos fios de carregador de televisão. Qualquer fio que vocês encontrarem, que vocês observarem, vai ter essa corrente elétrica, tá? Que é justamente o movimento ordenado dos elétrons em um fio condutor. E aí é interessante falar sobre a intensidade da corrente elétrica. Intensidade vai ser o quê, né? Intensidade já vem falando o nome. É justamente a quantidade de elétrons que vai passar por uma determinada região desse fio, tá bom? Desse cabo condutor, num determinado tempo. Então, observe. Maior vai ser a intensidade quando? Quanto mais quantidade de elétrons passar por aquela seção em um determinado tempo. Se você tem menos elétrons passando por aquela região,
você vai ter aí uma intensidade menor dessa corrente elétrica, tá bom? Lembrem-me disso. Vamos lá agora falar sobre outra fórmula, que é justamente como vocês vão conseguir calcular a corrente elétrica. Como vai ser essa fórmula? I é igual a Q dividido por ΔT. Lembre que eu falei para vocês que a intensidade vai ser igual à quantidade de carga elétrica, que vai ser justamente os elétrons, que vão passar por um determinado tempo numa seção. Então, o I, que é a intensidade da corrente elétrica, vai ser igual à quantidade de carga elétrica dividido pelo ΔT, que é uma variação de tempo. E é interessante que vocês viram anteriormente, né, que o Q aqui é igual a N vezes E. Isso daqui o que é que pode acontecer? Dependendo do que uma questão peça para vocês, do que a questão dê para vocês, vocês possam substituir o Q aqui pelo N vezes o E. E aí como é que vai ficar, professora? Vai ficar assim, ó. I, que é a intensidade, é igual a Q. Q não é igual a N vezes E, então, ó, N vezes E dividido por ΔT. Vocês vão utilizar isso quando? Quando, se por algum acaso a questão pedir intensidade e lhe der um número inteiro e der também a quantidade de carga que você vai ter, tá? E o tempo. Isso vai depender justamente do que a questão lhe der, tá bom? Não precisam se preocupar com isso agora. Mas é interessante que vocês anotem no caderno justamente essas fórmulas aqui, para que facilitem para vocês entenderem melhor e conseguirem pegar a fórmula correta já quando forem fazer o cálculo, tá bom? E aí, a unidade de intensidade da corrente elétrica no sistema internacional é o ampere, tá? Então, intensidade vai ser dada em ampere. Em homenagem justamente também a um físico francês, André Marie Ampère, que é o responsável por fazer cálculos referentes a essa corrente elétrica aqui também, ok? Ok? Então, vamos lá, né? Lembrando, ó, a corrente elétrica é calculada com o Q, vocês lembram que é Coulomb, a unidade, e ΔT, que é o tempo, vai ser dada em segundos, ok? Então, ó, isso daqui, Coulomb por segundo, vai ser justamente a unidade de ampere. Então, vamos lá. Efeitos da corrente elétrica. A corrente elétrica, vocês sabem que ela é utilizada em uma grande quantidade de coisas, se não a maioria, né, das coisas que nós utilizamos, mas elas têm efeitos diferentes, tá? Elas vão agir de diferentes formas no nosso cotidiano. E aí eu vou explicar para vocês, vou exemplificar, na verdade, maneiras diferentes que a corrente elétrica ela pode agir no nosso dia a dia. O primeiro vai ser o efeito térmico ou Joule, né? Como vocês já podem observar, que nós vamos ter a mudança da corrente elétrica em um efeito térmico, que é justamente a eletricidade, ela vai gerar um calor, e esse calor ele pode ser observado no chuveiro elétrico, como também em secadores, pranchas, enfim, tá? Você vai ter uma energia, e essa energia você vai ter transformada em energia térmica, tá? Ferro de passar também é um exemplo. Então, nós temos aqui o efeito térmico, é o primeiro. Segundo, o efeito luminoso, que é justamente o que vocês observam em lâmpadas, ou luzes, né, neon e tudo mais, que podem ser luzes de emergência. Também vocês vão observar a corrente elétrica, ela vai se transformar e vai gerar esse efeito luminoso, que vocês vão observar justamente nessas lâmpadas, tá? Nós temos também o efeito magnético, que nós vamos observar em motor de carro e também em transformadores. Você vai ter essa movimentação que vai ser gerada através, inicialmente, de uma corrente elétrica, tá bom? Você vai ter esse efeito magnético, que é o quê? Você vai ter uma interação, é como se fosse uma proximidade. Magnético, vocês lembram, né? Atrair. Vocês vão ter essa atração nesse processo aqui, tanto em processos que acontecem no motor do carro, como também nos transformadores de energia que vocês encontram, que vocês observam em postes, tá bom? E nós temos também efeito químico, tá? Que vocês vão observar alguns experimentos que nós conseguimos fazer, que é justamente a eletroquímica, tá bom? Onde vocês vão fazer o quê? Vocês vão observar que, dependendo do que vocês coloquem para interagir, vocês vão ter deposição. É como se formasse uma cobertura em uma determinada coisa.
Isso daqui é uma representação do experimento que a gente consegue fazer em laboratório. Mas para exemplificar essa parte do efeito químico, né, de deposição, de acabar protegendo uma determinada coisa, vocês vão observar na cromatização. Quando vocês querem colocar cromo em alguma determinada coisa, ó, vocês podem observar que vocês depositam o cromo em cima de um metal, de qualquer outra coisa, tá bom? Então, nós temos aí um efeito químico, que é justamente o efeito de deposição, que vocês vão observar que pode ser feito através da eletroquímica, tá bom? Isso vocês vão ver mais lá na frente também, tá bom? E aí nós temos aqui os geradores de energia elétrica. O que são geradores? São os dispositivos que são capazes de transformar qualquer tipo de energia em energia elétrica. Aí nós vamos ter, né, alguns tipos, como os de energia conversíveis e energia elétrica são energia mecânica, energia química, térmica, luminosa e eólica. E aí nós vamos ver justamente, né, cada um desses tipos e onde é que vão ser encontrados. Primeiro tem o mecânico, né, que nós vamos ter o quê? Que esse gerador ele consegue transformar energia mecânica em energia elétrica. E onde é que nós vamos observar? Em alternadores de automóveis, mecânica, tá? Você vai ter uma movimentação de determinadas partes, determinadas estruturas, e através dessa movimentação mecânica dessas estruturas, você vai ter a produção de energia elétrica, tá bom? Temos também os geradores químicos, que eles conseguem o quê? Transformar a energia produzida a partir de reações químicas em energia elétrica, que é justamente o que eu comentei aqui com vocês. Nós vamos ter uma reação química e a partir disso daqui nós vamos conseguir produzir energia elétrica, tá bom? E nós vamos observar justamente ela em pilhas, que podem ser encontradas em controle remoto, em relógios e rádios também, tá bom? Então, química vocês lembram já de pilha, não esqueçam disso. Vamos ter também térmico, que nós vamos ter, que vai ser capaz de converter energia originada do calor, né, em energia elétrica. Vocês vão observar justamente na usina termoelétrica. Você vai precisar queimar alguma coisa para conseguir produzir essa energia elétrica, ok? Tem a luminosa, que vocês já sabem já, a placa solar, né? Que você vai ter a transformação da energia solar em energia elétrica. E por último, a eólica, que você vai ter o quê? A geração, a transformação de energia cinética do vento, que o vento vai movimentar aqui, né? E vai conseguir justamente transformar em energia elétrica através dos aerogeradores que vocês vão observar aqui nas torres eólicas, ok? E aí nós vamos ter diferença de potencial, ou DDP. É também chamado assim, tá? Para não precisar copiar o nome todo. Então, diferença de potencial é justamente o que gera o movimento dos elétrons no fio condutor, tá? Qualquer meio, qualquer coisa que você utilize que precise de energia, ela vai ter essa diferença de potencial. Por quê? Porque é justamente o que vai gerar essa movimentação dos elétrons em um determinado fio. E aí, ela é também conhecida como voltagem ou tensão e é representada pela letra U, tá? E foi em homenagem também a um físico italiano, Alessandro Volta, que foi justamente o inventor da pilha elétrica. E a partir daí, nós vamos ter a representação aí, ó, da diferença de potencial com a letra U, que também pode ser chamado de voltagem ou volts, tá? Fiquem atentos a isso. E aí nós vamos ter a resistência elétrica. Na resistência elétrica que nós vamos ter, que é a dificuldade que o elétron tem de conseguir, que o elétron encontra para se mover nesse fio, tá? Resistência, lembra, é como se fosse uma questão de prender uma determinada coisa. Então, a dificuldade que o elétron tem de encontrar para passar, para se mover nesse fio condutor, é chamada de resistência elétrica. Então, qual vai ser a unidade, né? Lembrem, tudo isso vai ter unidade. Vocês sabem que tem unidade de espaço, metro, quilômetro, tem tempo, segundo, minutos. Aqui na parte de eletricidade também vai ter volt, vai ter ampere, vai ter coulomb. Então vocês precisam lembrar dos tipos de unidades. Quais são as unidades que nós vamos estar trabalhando, tá? Dependendo do que a gente peça. No caso aqui da resistência, é chamado de ohm, a unidade de medida dele, tá?
E também em homenagem a mais um físico matemático que foi George Simon Ohm, tá? Então, entre a corrente elétrica, resistência e voltagem, nós vamos ter uma relação, tá? E essa relação vai ser justamente dada também em uma outra fórmula que nós vamos utilizar em cálculos, ok? Que nós vamos ver justamente na parte das questões do livro de vocês. E aí, qual vai ser a relação, né? O valor da resistência é associado ao fio condutor, que está associado ao fio condutor, vai ser igual ao quê? A diferença de potencial, que é o U, tá? Dividido pelo fio, que é a intensidade que você vai ter desse fio aqui. Então, o R vai ser associado ao fio condutor, igual a razão entre a diferença de potencial, que é o U, que passa por o fio, e a intensidade da corrente elétrica que você vai ter também passando pelo mesmo fio. Então, lembre dessa fórmula. R é igual a U vezes I, dividido por I, tá? Perdão. E aí, nós vamos ter aqui resistores diferentes, tá? Nós vamos ter resistores elétricos associados de duas maneiras, em série e em paralelo. Aqui eu coloquei justamente a imagem para que vocês consigam perceber a diferença, tá? Em série, vocês vão ver que um é seguido do outro. Paralelo, vocês vão ter um paralelo ao outro, eles não se tocam. E aí o que é que acontece? Para que você tenha resistores, é como se esses resistores equivalentes, é como se você quisesse juntar esses dois aqui em um só. E aí tem cálculos também para que você consiga realizar isso, tá? Como seria o cálculo para o resistor equivalente, ou para o resistor em série, e como seria o cálculo para o resistor em paralelo? Isso nós vamos ver, mas primeiro eu quero que vocês lembrem, tá? Em série, vocês vão ter um seguido do outro. E nós vamos ter aqui o resistor equivalente, que é como se fosse a união desses dois, ó. E nós vamos ter os resistores em paralelo, que um vai estar em paralelo com o outro. E nós vamos ter aqui, ó, o resistor equivalente. E aí nós temos cálculos, tá? No caso de série, o que é que nós temos que fazer? Quando você tem um seguido do outro, a resistência você só precisa somar, tá? Então, o resistor equivalente vai ser igual a R1 mais R2. Ou a quantidade de resistores que você vai ter. Se tiver 5, vai ser a soma dos 5, tá? Diferente dos resistores em paralelo, que vocês vão ter que fazer aqui cálculo, né? A resistência equivalente vai ser calculada entre o quê? Entre a razão, entre a divisão entre os produtos dos resistores, R1 e R2, dividido pela soma desses dois resistores também. Por quê? Porque eles têm uma relação, mas precisa acontecer uma divisão entre eles, porque é como se tivesse, ó, a divisão da intensidade. Então, para você conseguir descobrir o resistor, né, equivalente em paralelo, você precisa multiplicar os resistores e dividir depois pela soma dos mesmos resistores, tá bom? A maioria das vezes dão os valores e você só precisa aplicar na fórmula. Mas não esqueçam disso, ok? Em série só precisa somar e resistores você multiplica e divide pela soma, tá? E aí nós vamos ver agora sobre a potência elétrica. Potência elétrica acontece porque a corrente elétrica realiza trabalho ao fazer funcionar o motor ou aquecendo um determinado fio. Isso daqui vocês vão observar justamente em chuveiro elétrico, tá? Potência elétrica, você precisa, a energia, a corrente, ela precisa realizar um trabalho para esquentar uma determinada coisa. Que no caso do chuveiro elétrico é justamente a água, né? Você precisa esquentar a água para que ela saia quentinha. E aí, potência elétrica, você vai ter uma outra unidade de medida também, que é chamada de watt, tá? E também é uma homenagem a um outro físico escocês, que foi chamado de James Watt, tá? E aí, como é que nós vamos calcular a potência elétrica? Através dessa fórmula aqui, onde nós vamos ter que a potência vai ser igual ao quê? Lembre aqui, ó, diferença de potencial dividido vezes a intensidade. Tem várias fórmulas, é como eu comentei com vocês. Quero que vocês anotem o que é as fórmulas e o que é que cada letrinha dessa identifica, para que na hora das questões vocês consigam só observar o que é que quer, qual fórmula você vai usar e qual unidade de medida, tá bom? E aí,
nós vamos ter aqui uma coisa bem interessante. Que vocês viram aqui o seguinte, que o a diferença de potencial, ele tem uma fórmula, né? E nós temos aí como substituir, dependendo da questão, do que a questão peça, né? Então, o que é que nós vamos observar aqui, ó? Que P é igual a U vezes o I. E aí, o que é que pode acontecer? Nós podemos utilizar a resistência, que é uma outra fórmula, ó, R é igual a U dividido por I. Se você quiser substituir aqui o valor de R, de U, né, aqui, você pode só fazer uma mudança aqui para ficar assim. Depois disso daqui, você só substitui aqui. Isso eu estou colocando para que vocês entendam o seguinte. A questão pode dar vários valores diferentes e não vai dar uma fórmula correta. Você tem que fazer uma alteração da fórmula para que consiga fazer, tá? Então, ó, nós vamos ter que P vai ser igual a R vezes I. Opa, que R vai ser, P vai ser igual a U aqui vai ser R vezes I, ó. Vezes o I de novo aqui que tem na fórmula. Isso daqui vai ser igual a quê, ó? P é igual a R vezes I ao quadrado, porque está multiplicando duas vezes, tá? Então, nós vamos ter aqui um outro tipo de fórmula que você pode calcular, o potencial, né? Mas utilizando resistência e utilizando também a intensidade da corrente elétrica, ok? E pode ainda fazer o outro tipo de cálculo, né? Que é utilizando o I. Você substitui aqui o I, ó. Tem um outro tipo. I vai ser igual a U dividido por R. E aí você substitui aqui no lugar do I, você substitui por essa daqui. Enfim, tem várias possibilidades para você conseguir realizar o cálculo. Mas tem que lembrar desses daqui, ok? Lembrem, anotem no caderno de vocês. E aí, a nossa aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham entendido. Por favor, anotem essas fórmulas no caderno de vocês. Anotem o que é cada nomezinho, cada letrinha dessa, o que é que indica. E também anotem qual a unidade de medida no sistema internacional, ok? Quero foto disso também. Qualquer dúvida podem falar comigo e até a próxima aula. Um beijo!